Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Vocês conseguem escutar lá atrás? Tá bom. Tem um PDF aí. Então, quando eu recebi o convite para falar para vocês aqui nas jornadas, eu pensei que seria oportuno fazer uma apresentação sobre um dos maiores matemáticos que já existiram, Henri Poincaré. E a razão especial é que em 2012 nós assinalamos o centenário do falecimento de Poincaré. Ele faleceu em 1912. Poincaré foi considerado por muitos como o último sábio, a última pessoa que não era apenas matemático. Ele foi bom, eu vou falar daqui a pouco uma porção de coisas que ele foi. É a última pessoa que teve uma visão completa de toda a matemática e, de fato, contribuiu para praticamente todas as áreas da matemática. Então, eu vou começar por dizer um pouquinho, falar um pouco sobre quem foi a pessoa e o profissional e o cientista Poincaré. E depois, de todo o espectro de coisas que Poincaré fez, que eu vou esboçar muito rapidamente no início, eu vou escolher, totalmente ao acaso, a minha área de pesquisa, sistemas dinâmicos, da qual ele foi o fundador. Então, vou explicar algumas das coisas que ele fez, que deram origem à área de sistemas dinâmicos, e uma parte importante da contribuição dele foi motivada pelo estudo do sistema solar, o estudo da mecânica celeste. Então, essa será a terceira parte da apresentação. E no finzinho, só uma transparência, eu dou algumas informações para quem quiser saber mais sobre Poincaré, sobre o trabalho dele. Eu vou apontar algumas referências. Então, esse é o personagem, Henri Poincaré. O nome completo é Jules Henri Poincaré. Ele nasceu em 1854, faleceu em 1912, como eu já mencionei. Essa é uma das fotos do Poincaré relativamente jovem. Eu tenho uma outra foto aqui que eu quero mostrar para vocês, que não é parte da apresentação. Para aproveitar para fazer propaganda, uma homenagem que vai ser feita em dezembro a Poincaré na Bienal de Matemática. Esse é o cartaz que anuncia um ciclo de palestras que vai ter lugar em Campinas, na Unicamp, durante a Bienal de Matemática da SBM. E aí vocês têm uma foto mais conhecida de Poincaré, já com mais idade. O ciclo de palestras vai incluir, são 3 palestras, uma que eu vou dar e 2 outras focando na conjectura de Poincaré e na contribuição de Poincaré na área de filosofia, filosofia da ciência e divulgação da ciência. Ok, vamos fechar isso aqui, voltar à apresentação. Ctrl L. O que Poincaré fez? Bom, em primeiro lugar, ele contribuiu para praticamente todas as áreas da matemática. Ele não foi geômetra, não foi algebrista, não foi topólogo. De fato, ele fundou a topologia. Ele se chamava geômetra, mas na linguagem de Poincaré, geômetra era sinônimo de matemático. Ele fundou diversas novas disciplinas da matemática, em particular sistemas dinâmicos, como eu já mencionei, topologia algébrica, a teoria das funções automorfas, que lamentavelmente eu não vou ter tempo de falar. O trabalho dele que abriu o caminho para a teoria das funções de várias variáveis complexas, que é um tema importantíssimo de pesquisa atual, para a teoria das expansões assintóticas ou desenvolvimentos assintóticos. Ele revolucionou completamente a mecânica celeste, e disso eu vou falar um pouquinho, e no processo descobriu aquilo que hoje em dia é chamado a teoria do caos. Ele se interessou por astronomia de verdade, ele estudou o equilíbrio de planetas, tem um artigo em que ele propõe um modelo para a formação de estrelas duplas, um outro artigo em que ele descreve a dinâmica do elétron. Pouco que as pessoas sabem, mas ele é um dos fundadores da teoria da relatividade de Einstein. De fato, ele precedeu Einstein na formulação da teoria, de partes da teoria da relatividade restrita.
embora a fundamentação física do Poincaré não fosse tão boa quanto a de Einstein, mas é muito injusto que o nome de Poincaré tenha desaparecido completamente. Ele, de fato, precedeu Einstein nessa teoria. E chegou, quando eu digo precedeu, inclusive em profundidade. Ele entendeu, por exemplo, que a teoria da relatividade teria implicações no movimento dos planetas e fez contas para tentar explicar aquilo que os astrônomos chamam de o deslocamento do periélio de Mercúrio e encontrou que a teoria explicaria metade do erro que era observado nesse movimento. De fato, para explicar completamente esse fenômeno, foi necessária a teoria da relatividade generalizada de Einstein, que veio 10 anos depois. Ele influenciou a física, o desenvolvimento da física do tempo dele, que é um momento muito criativo para a física, com a mecânica quântica começando a aparecer, participando em debates. Era um professor excepcional, os alunos adoravam, ensinou em várias escolas diversos temas, sempre na vanguarda da matemática e da física, e os cursos dele ajudaram a comunidade científica a aceitar a teoria dos gases de Boltzmann, o eletromagnetismo de Maxwell e a teoria da relatividade, a contribuição do Lorentz para a teoria da relatividade. Tinha uma atuação cívica fora do comum, ele foi várias vezes chamado como consultor e como perito do governo e da justiça. Em particular, ele teve uma grande atuação num processo famoso, o processo Dreyfus, que agitou a sociedade francesa durante 20 anos, um processo de acusação de traição contra um oficial do exército, com implicações raciais e que foi, de fato, dominou a cena política francesa durante 20 anos, esse processo, e Poincaré esteve no centro. Participou e publicou obras sobre filosofia da ciência. Esse texto que está aqui, esse livro, A Ciência e a Hipótese, foi o primeiro texto de Poincaré que eu li, quando eu fazia faculdade. É um livro que ele publicou em 1902, no qual ele diz, por exemplo, que não existe a noção de espaço absoluto, não existe a noção de tempo absoluto. 1902 é 3 anos antes do artigo de Einstein sobre a teoria da relatividade. As principais axiomas da teoria da relatividade estão nesse texto. É um livro de divulgação da ciência, mas é um livro sério, não é fácil. Eu era aluno de graduação e não li, mas não li com grande facilidade, é um texto profundo. Vendeu, na primeira edição, 16 mil exemplares na França. E era o tipo do livro que 16 mil é muita coisa para algo que não seja um romance. Né? Para um texto dessa natureza é excepcional. E era um livro que era conversado nos parques, nas rodas sociais na França. Isso dá uma ideia da penetração que o Poincaré alcançou, também como divulgador da ciência junto à sociedade. Um pouquinho de biografia de Poincaré. Nasceu na cidade de Nancy em 1954, de uma família bem, o pai dele era decano da Faculdade de Medicina. Para dar uma ideia da importância da família, 6 anos depois, nasce um primo chamado Raymond Poincaré, que veio a ser 5 vezes primeiro-ministro da França e foi o presidente da República da França durante 7 anos, durante a Primeira Guerra Mundial. Era a grande figura da política francesa da época. Poincaré foi extremamente bem sucedido no sistema francês de seleção, primeiro colocado no vestibular da École Polytechnique, que é uma coisa que você coloca no seu currículo e você não tira mais. Ele acabou fazendo também a Escola de Minas, terminando a graduação em 1876, se empregou como engenheiro de Minas, fez o doutorado em matemática e no ano de 1879 também foi contratado como professor na Universidade de Caen. Casou 2 anos depois, teve 4 filhos. Nesse mesmo ano, de 1881, se tornou professor na Universidade de Paris, a Sorbonne, onde ensinou diversas matérias. E a partir de 1883, 2 anos depois, acumulou com o cargo de professor na École Polytechnique, outra das grandes escolas francesas mais prestigiadas. Ele permaneceu na Sorbonne até a morte, né? Ele acumulou essas funções e, em 1902, ensinou na Escola Profissional de Correios e Telégrafos da França, onde aplicou os trabalhos dele à
telegrafia sem fio. Estou contando isso aqui para dar uma ideia da amplitude do conhecimento e da atuação do personagem. Foi eleito membro da Academia de Ciências e do Bureau de Longitude. O Bureau de Longitude é um centro de pesquisa que existe em Paris, foi criado por Napoleão para resolver o problema das longitudes. Esse problema acabou sendo resolvido pelos ingleses. Era o maior problema científico da época. Como é que você, num navio, sabe onde você está? Como é que mede a longitude? A latitude é fácil, a longitude é um problema completamente diferente. Isso motivou a criação desse instituto, que é um centro de pesquisa em astronomia e vários tópicos relacionados. Uma coisa que hoje em dia seria impensável. Poincaré foi presidente da Sociedade Francesa de Matemática e da Sociedade Francesa de Física, e também presidiu o Bureau de Longitude por 3 vezes. Quando explodiu o processo Dreyfus, juntamente com intelectuais desse porte aqui, Zola, Anatole France, etc., ele assumiu a posição pública em defesa do acusado, o capitão Dreyfus, o qual, depois de ter passado 5 anos no exílio na Guiana, acabou sendo inocentado, reintegrado ao exército francês e de fato, combateu na Primeira Guerra Mundial. Poincaré morreu em Paris em 1912, em 17 de julho de 1912, é essa data que nós estamos assinalando aqui, e várias instituições na França têm o nome dele em homenagem, em particular a Universidade de Nancy, a cidade onde ele nasceu, e também o Liceu de Nancy, onde ele estudou, passou a homenageá-lo com o nome. A editora francesa Gauthier Villard publicou as obras científicas de Poincaré. Não são as obras completas, são as obras. Uma coleção de 10 volumes, e eu listei aqui os temas para vocês terem uma ideia da amplitude com que Poincaré contribuiu. São trabalhos de pesquisa originais em todas essas áreas. Aqui está a relatividade, está eletromagnetismo. Esses 3 primeiros volumes são dedicados de uma forma ou de outra às equações diferenciais, que é um tema importante para Poincaré. E, enfim, vocês veem aqui, por exemplo, em geodesia, estão os relatórios que ele escreveu quando foi encarregado pelo governo francês de medir o Equador. É importante para várias questões, inclusive a definição do metro. E enfim, ele foi o coordenador da equipe francesa que mediu o comprimento do Equador. Mas isso, como eu falei, não é obra completa, tem vários livros, vários textos, os cursos dele eram cuidadosamente escritos e redigidos, né, e publicados, o que assegurou ampla divulgação, e isso aqui estão incluídos vários desses cursos. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que ele fez que conduziu à criação da área de sistemas dinâmicos. E tudo começa com a teoria das equações diferenciais. Não sei se vocês já fizeram um curso de equações diferenciais. Tipicamente, o primeiro curso de equações diferenciais que a gente aprende é um curso de uma utilidade muito duvidosa, porque é um curso como era feito antes de Poincaré. Antes de Poincaré, você pegava uma equação diferencial e tentava resolver, encontrar a solução da equação. Isso tem 2 problemas. O primeiro é que a esmagadora maioria das equações diferenciais não pode ser resolvida. De fato, existe uma teoria parecida com a teoria de Galois que caracteriza quais são as equações diferenciais que podem ser resolvidas. Resolvidas, que eu quero dizer, é as suas soluções serem escritas explicitamente numa expressão analítica. Isso é raríssimo. Você pode até caracterizar, e é raríssimo. O que existe, que é ensinado nos cursos, são receitas avulsas para você aplicar quando der para aplicar. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que, em alguns casos que você consegue fazer isso, você termina com uma fórmula desse tamanho, que você olha para a fórmula e não diz nada para você sobre o que a solução faz. A solução é periódica, não é periódica, vai para infinito, não vai para infinito. Esse tipo de coisas você normalmente não consegue extrair da expressão analítica. Na época de Poincaré já era feito um pouco mais, já havia um rudimento de teoria local, que é a teoria que estuda o comportamento das soluções de uma equação diferencial próximo de um ponto estacionário. Ponto estacionário é um ponto x, tal que f de x igual a 0.
a curva constante igual a esse ponto é uma solução da equação diferencial, e existe uma coisa chamada teoria local, que estuda soluções próximas, que já tinha algum desenvolvimento na época. O próprio Poincaré trabalhou nisso, na teoria local, na tese dele. Mas Poincaré queria muito mais. Ele sabia que a maioria das equações não pode ser resolvida, sabia que quando você tem um problema, fenômeno físico, que você quer modelar usando a equação diferencial, você quer saber coisas globais, quer saber, por exemplo, o que vai acontecer com o sistema. Um exemplo que todo mundo tem experiência. Se eu considerar um pêndulo e eu agitar um pouco o pêndulo e deixar ele se deslocar, né? Se balançando, o que vai acontecer? Vocês nunca olharam um pêndulo? Bom, se o pêndulo for bom, com um pouco atrito e tal, Galileu percebeu, assistindo à missa, que ele vai oscilar de forma isócrona, quer dizer, as oscilações duram todas ao mesmo tempo. Mas todo o pêndulo tem algum atrito. Então, vai acabando perdendo energia e parando. É esse tipo de coisas que você quer saber. Tá? Para isso, você não precisa saber a fórmula da solução da equação diferencial que descreve o pêndulo, que é uma função razoavelmente complicada, mas é uma função elíptica. Tá? Para isso, você não precisa saber a fórmula. Para obter informação de tipo qualitativo como essa, vai acabar parando. E é isso que Poincaré, parece uma obviedade, mas foi uma revolução. Poincaré defendeu que não é nem possível, nem muito relevante tentar resolver a equação diferencial nesse sentido, encontrar a fórmula. Porque a fórmula pode ser muito difícil de obter, pode ser impossível de obter, pode ser muito complicada e pode ser pouco útil, para não dizer inútil. O que ele falou é que nós temos que focar em descrever qualitativamente o comportamento das soluções, sem tentar calcular as soluções. Bom, é claro que é mais fácil dizer isso do que fazer, então ele passou a ação fazendo. Esse trabalho dele, 1881, Memória sobre as curvas definidas por equação diferencial, fornece muitas ferramentas para esse efeito. Vou dar um exemplo aqui que eu acho espetacular. Se vocês considerarem equações diferenciais com duas variáveis no plano, o Poincaré estava interessado no caso em que esse lado aqui, P e Q, são polinômios. Tá? Existem três tipos principais de pontos estacionários. Esse aqui, não sei se dá para ver, todas as soluções, esse é um ponto estacionário, quer dizer, está parado, e as soluções próximas todas convergem é um atrator, todas convergem para o ponto estacionário. Isso aqui é chamado de cela. Você tem soluções que convergem para o ponto estacionário e soluções que se afastam. Isso é chamado de foco. Todas as soluções, no caso aqui, convergem para o ponto estacionário, mas fazem isso de forma espiral. Então, elas têm nomes. Isso aqui é chamado de nó, isso é chamado de cela, isso é chamado de foco. Tá? São os três tipos principais de pontos estacionários. O que Poincaré descobriu? Descobriu que se você contar o número de nós, subtrair o número de células e somar o número de focos, independentemente de quem é o P e o Q, para qualquer equação diferencial, a soma dá 2. Eu tenho certeza que vocês já viram uma fórmula parecida a essa em algum lugar, não viram? O que isso lembra? Vértices menos arestas mais faces igual a 2. Essa é a fórmula de Euler. Então, Poincaré mostrou que e para isso você não precisa resolver a equação. Toda a equação diferencial está sujeita a uma condição que tem que ver, que é do tipo da fórmula de Euler. Esse teorema é atualmente chamado de teorema de Poincaré-Hopf, porque 30 ou 40 anos depois, o matemático alemão Heinz Hopf generalizou. Ele vale para qualquer equação diferencial, qualquer campo de vetores, em qualquer variedade. A fórmula não dá igual a 2. Qualquer variedade, qualquer dimensão. Não dá igual a 2. Dá igual a um número que se chama característica de Euler da variedade, que quem definiu foi Poincaré.
Isso é parte da construção da topologia algébrica. Então, a cada variedade está associado um número inteiro chamado característica de Euler, e todo o campo de vetores está obrigado a respeitar a característica de Euler por meio de uma forma parecida com essa. No processo de estudar esse tipo de coisas, você é levado a pensar nesse outro tipo de ponto estacionário. Um ponto estacionário tal que todas as soluções em volta são periódicas, ficam rodando. Isso aqui é chamado um centro. Poincaré sabia que esse tipo de ponto estacionário é raro, né? Ele não é um dos três principais, ele é raro de ser obtido, e perguntou quais são os campos de vetores. Ele também sabia que é um tipo de ponto estacionário importante no estudo dos sistemas mecânicos, sistemas que têm conservação de energia. Daí ter formulado essa pergunta, que é chamada problema do centro. Quais campos conservativos de vetores, quais equações diferenciais têm esse tipo de configuração? Isso é um problema que é tema de pesquisa hoje em dia, o problema do centro de Poincaré. Existe um teorema clássico iniciado por Poincaré e Lyapunov que dá uma condição necessária suficiente, mas ainda é um tema importante de pesquisa responder essa pergunta de Poincaré. Se vocês fizerem um curso de equações diferenciais bem estruturado, ou uma introdução aos sistemas dinâmicos, o curso vai terminar com esse teorema. O teorema de Poincaré-Bendixson, que é um teorema de sonho dentro daquela perspectiva que eu dei há pouco, do que o que nos interessa é saber o que vai acontecer com as soluções, é saber qualitativamente como é que as soluções se comportam e não resolvê-las. Olha o que diz o teorema. Você pega qualquer equação diferencial com duas variáveis. Dado um ponto x, y, você considera a solução que passa por esse ponto e pergunta onde que ela acumula. Esse lugar onde ela acumula se chama, conjunto de pontos de acumulação, se chama ômega de xy. É o destino da solução que passa por xy. O teorema diz que só existem três possibilidades. Ou esse ômega de xy é um único ponto, é um ponto de equilíbrio, ou é uma solução periódica da equação. O xy está aqui e ele acumula numa solução fechada, uma solução periódica, é a segunda possibilidade, ou é um grafo. Um grafo é um conjunto formado por um certo número de pontos singulares, de pontos estacionários, mais trajetórias que ligam esses pontos. Não importa muito o que é, o que importa é que o teorema diz que só há três possíveis destinos para a trajetória. Ele é chamado teorema de Poincaré-Bendixson porque ele foi provado por Poincaré nessa forma e foi generalizado por um matemático sueco, Bendixson, alguns anos depois. A principal diferença é que Poincaré supunha que P e Q são polinômios e ele trata o caso geral. Infelizmente, esse teorema só vale para duas variáveis, não existe nada parecido com ele para equações diferenciais com mais do que duas variáveis, mas é um exemplo muito claro do tipo de resultado que a gente pode sonhar em ter em teoria qualitativa das equações diferenciais. Esse segundo caso aqui é famoso por outra razão. Essa segunda possibilidade, essa aqui. Quando você tem que as soluções se acumulam numa solução periódica como essa, a solução periódica é chamada ciclo limite, por razões óbvias, né? Um ciclo limite. E existe um problema famoso. Como é que é provado o teorema de Poincaré-Bendixson? Um teorema como esse é provado em uma página, usando duas ideias. A primeira ideia, eu acho que todo mundo conhece, o teorema da curva fechada de Jordan. O que diz o teorema da curva fechada de Jordan? Todo mundo conhece, não? Diz o seguinte: desenha no plano uma curva fechada. Simples, quer dizer que ela não se auto-intersecta. Uma curva fechada. Tá? Teorema. Essa curva separa o plano em duas partes. A parte de dentro e a parte de fora. E o óbvio, né? A prova do teorema da curva fechada de Jordan não é trivial, é um teorema profundo, mas o enunciado é intuitivamente óbvio.
Uma curva no plano separa o plano em duas componentes conexas, a de dentro e a de fora. É claro que é um teorema do plano. No espaço, uma curva não separa coisa nenhuma. Existe uma generalização para a dimensão maior do teorema da curva fechada de Jordan. E a outra ideia que é usada na demonstração do teorema é essa noção de transformação de Poincaré, que é uma ideia, uma pequena ideia genial de Poincaré para tratar equações diferenciais. Ele sugere o seguinte: consideremos uma curva transversal às soluções e, dada uma solução da equação diferencial, no lugar de tentar entender a solução diretamente, a gente tenta entender a sequência dos pontos onde essa solução corta a nossa transversal, a nossa seção transversal. Isso aqui, não sei se impressiona vocês essa ideia, a mim não impressionou a primeira vez que eu vi, mas isso é uma ideia brilhante que permite reduzir o estudo de equações diferenciais ao estudo de transformações. No caso aqui é a transformação que a cada retorno, a cada ponto, associa o ponto seguinte. Transformação da seção transversal nela mesma. Então eu estava dizendo, e com isso aqui você demonstra, não estou dizendo que a demonstração seja óbvia, mas são as duas únicas ideias que são usadas para demonstrar o teorema de Poincaré-Bendix. Estava dizendo que a noção de ciclos limites é uma noção famosa por causa desse problema. Não sei se vocês sabem que no ano de 1900, David Hilbert, matemático alemão, propôs no Congresso Internacional de Matemáticos de 1900 uma lista de 23 problemas que ele considerava que iriam influenciar a matemática ao longo do século XX, no ano de 1900. E a profecia dele deu certo, porque a partir do momento que ele colocou a lista dos 23 problemas, eles se tornaram famosos e influenciaram o desenvolvimento da matemática ao longo do século XX. Alguns dos problemas a resposta era falsa, outros, a grande maioria, já foram resolvidos. Um ou outro não fazia muito sentido, a posteriori se verificou que não fazia muito sentido. Daqueles que faziam sentido e a resposta é provavelmente verdadeira, o mais difícil é o 16º problema na lista de Hilbert. É um problema que continua essencialmente em aberto. E a formulação é a seguinte: se você tem uma equação diferencial polinomial com duas variáveis, qual é o número máximo de ciclos limites que essa equação pode ter? Poincaré e Hilbert não eram particularmente amigos. Há fortes indícios de que, pelo contrário, tentativas de Hilbert para sabotar a Poincaré, mas esse problema aqui é um tributo a Poincaré, porque ele que tinha iniciado esse tópico. E a única coisa que nós sabemos hoje em dia é que o número máximo de ciclos limites de um campo de vetores polinomial de grau D é finito, mas não existe nenhuma estimativa de qual é esse número. Quando eu digo que não existe nenhuma estimativa, quer dizer que a prova de que é finito é por contradição. Então, não dá nenhuma informação sobre qual possa ser o número máximo de ciclos limites. Bom, agora eu vou passar a falar sobre mecânica celeste. E a razão é que, como eu já mencionei antes, muito do trabalho de Poincaré que influenciou a criação de sistemas dinâmicos teve que ver com problemas da mecânica celeste. Então, o problema é o seguinte: deixa eu explicar qual é a situação ao final do século XIX, qual era a situação da mecânica celeste. Todo mundo já ouviu falar da lei de gravitação de Newton, todo mundo já ouviu falar de Kepler, e todo mundo sabe que Newton deduziu matematicamente, a partir da lei da gravitação de Newton, o modelo de Kepler. Ele provou que, se a lei de gravitação vale, então os planetas se deslocam em órbitas elípticas em torno do Sol, se movem em órbitas elípticas em torno do Sol. Só que o próprio Newton sabia que isso era uma aproximação. O modelo de Kepler só é verdadeiro se nós esquecermos que os planetas também interferem entre si. Não é só a gravitação do Sol que atua sobre os planetas, tem também a ação gravitacional dos planetas uns sobre os outros. Se você ignorar isso, tem um modelo kepleriano. Mas isso leva a erros, evidentemente. Então, o que a geração seguinte de astrônomos tentou fazer foi levar em conta essas influências. Primeiro caso, o primeiro suspeito é Júpiter, o maior planeta.
Do lado dele tem Saturno, tem Marte. Qual é a influência que Júpiter exerce sobre eles? Ainda fazendo de conta que os demais não exercem influência sobre Júpiter. Numa aproximação seguinte, você vai tentar ver como é que Saturno influencia Júpiter, sabendo que Júpiter influencia Saturno. E você vai acrescentando termos sucessivos na sua aproximação. São termos pequenos, porque no final das contas a massa dos planetas é quase zero, se você comparar com a massa do Sol. Então são termos pequenos, mas não são termos desprezíveis. E a prova de que não são desprezíveis é o seguinte: rapidamente os astrônomos observaram que Urano não estava se comportando como deveria. Mesmo levando em conta a influência de Júpiter e a influência de Saturno, Urano se move de um jeito diferente. Aí foi proposta a seguinte conjectura: além de Urano, existe algum planeta que não era conhecido e que não era usado na astrologia, que deve estar exercendo a ação gravitacional sobre Urano. Bom, pessoas como Le Verrier e Adams, Le Verrier na França e Adams na Inglaterra, fizeram as contas. Essas contas eram feitas à mão, com papel e caneta, lápis, contas penosas, cheias de senos e cossenos. Mas eles fizeram as contas com precisão tal que o astrônomo alemão Johann Galle simplesmente apontou o telescópio para o local que eles diziam que deveria estar esse planeta misterioso e descobriu Netuno. Netuno foi descoberto, é uma apoteose do poder da lei da gravitação, foi descoberto via cálculos. Mais tarde, Plutão foi descoberto do mesmo jeito também. Mais difícil, porque Plutão é menor, mas também foi muitos anos depois, os meios de cálculo eram outros. Então, todas essas influências sucessivas têm que ser levadas em conta e é um círculo. Você tem que ver a influência de Júpiter sobre Saturno, depois a influência de Saturno sobre Júpiter, sabendo que a órbita de Saturno já não está do jeito que deveria ser, porque está influenciada por Júpiter. Em seguida, você tem que ir fazendo aproximações sucessivas, e isso leva a tentar escrever a solução exata das equações de Newton, que pertencem ao grupo das equações que não podem ser resolvidas analiticamente, e tentar escrever as soluções sob a forma de série. Em homenagem a um astrônomo sueco, Lindstedt, elas são chamadas séries de Lindstedt. E na época era tomado como óbvio, como axioma, que essas séries convergem. Tem um parágrafo delicioso no livro de Poincaré em que ele explica muito devagar, com toda a paciência, a diferença entre o astrônomo e o geômetra. O astrônomo, na hora que escreve uma série, sabe que a série converge. O geômetra, isto é, o matemático, se preocupa em saber se isso é verdade. E ele explica isso com toda tranquilidade. Tranquilidade essa que a gente deveria usar na sala de aula de cálculo, quando falamos de séries convergentes e séries divergentes. Tudo isso leva à seguinte questão, a questão mais importante. O nosso sistema solar, do jeito que ele existe, vai continuar assim muito tempo? Ele é estável? Ou existirão alterações? Algum planeta vai embora, 2 planetas vão colidir. O que a gente pode dizer sobre isso? Essa questão é antiga, é tão antiga quanto a lei da gravitação. E uma das coisas que eu acho extremamente surpreendentes é que o próprio Newton, a pessoa que nos deu as ferramentas para entender o sistema solar por meios puramente racionais, o próprio Newton não acreditava que o sistema solar fosse estável. Ele estava convencido de que gradualmente o sistema ia ficando instável e Deus periodicamente intervinha para arrumar o sistema solar de novo e fazer as coisas continuarem funcionando. Intervenção divina periódica. Então, esse problema da estabilidade do sistema solar motivou muito do trabalho que aconteceu no século XX. Nós ainda não temos uma resposta conclusiva. Existem duas grandes contribuições. A teoria de Kolmogorov-Arnold Moser foi desenvolvida nesse período. Arnold, por exemplo, tem um artigo que se chama, de 1961, que se chama A Estabilidade do Sistema Solar, onde ele supostamente prova que o sistema solar é estável, mas existe um epsilon na demonstração dele, e o epsilon da demonstração é menor do que a massa de Júpiter dividida pela massa do Sol,
que é o epsilon da vida real. Então, o teorema não se aplica, não tá, a situação real não se aplica às condições do teorema. E muito mais recentemente, trabalho interessantíssimo de um astrônomo francês que trabalha no Bureau de Longitude, Jacques Lascar, que fez simulações numéricas em supercomputadores, simulações que se estendem por centenas de milhões de anos, para, a partir das equações, entender como é que vão evoluir o movimento dos planetas, como é que essas influências vão se acumulando ao longo do tempo. E ele chegou a uma conclusão surpreendente, pelo menos para mim é surpreendente. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são bastante estáveis. Daqui a várias centenas de milhões de anos, eles ainda estarão fazendo mais ou menos a mesma coisa. A Terra e Vênus e Marte são razoavelmente estáveis, não tão estáveis assim. Há o risco de algum deles sair da posição em que está e, por exemplo, sair do sistema solar. Agora, Mercúrio é muito instável. Vocês podem ter certeza que se voltarem em 100 milhões de anos, Mercúrio não vai mais estar lá. Então, há indícios de que parte do sistema solar é estável, mas não no seu conjunto. Em 1885, o rei da Suécia e da Noruega, que na época era um Reino Unido, decidiu anunciar um prêmio para uma grande descoberta em análise matemática superior. O rei iria completar 60 anos, 4 anos depois, e queria marcar o aniversário dele com um prêmio de matemática. Bom, não é muito comum os reis se interessarem por oferecerem prêmios de matemática, então tinha que ter uma razão para isso. E a razão é que o autor da proposta, Gustav Mittag-Leffler, que era um matemático sueco, com boa reputação internacional e ainda mais com uma excelente circulação política e social na Suécia, e ele influenciou o rei nesse sentido. Então, o rei nomeou um júri, presidido pelo Mittag-Leffler, e cujos outros membros eram Weierstrass e Hermite. Interessante ler essa história porque o júri inicialmente era para ter 5 membros, e a escolha, a geopolítica do júri, diz para vocês como é que era a matemática da época. O plano era ter, o sueco para presidir, evidentemente, um alemão, e aqui houve uma certa dificuldade para escolher entre Weierstrass e Kronecker. Weierstrass era o orientador de Mittag-Leffler, ex-orientador. Um francês, Hermite, orientador de Poincaré. E depois teria mais 2 membros, que acabaram não acontecendo. Um deles seria ou britânico ou americano, e o outro seria ou italiano ou russo. E isso explica para vocês quem eram as potências da matemática da época. No final, por razões de custo e de dificuldade de deslocação, ficou só com 3 membros, todos europeus. E esse júri selecionou 4 temas, 4 problemas para os candidatos. E a história do prêmio é complicada do início ao fim. E, para começar, o júri, mais ou menos, antes de tudo começar, já tinha decidido quem ia ganhar. O matemático destacado da época era Poincaré, ex-orientando de Hermite, por quem Weierstrass tinha um grande apreço, e Mittag-Leffler também. E, do ponto de vista do prêmio, era fundamental que o maior matemático da época concorresse. Imagina um prêmio que o maior matemático não concorre, perde prestígio. Então, eles meio que torceram o braço para o Poincaré até ele dizer, tá bom, eu concorro. E ele escolheu tratar desse tema, que é o problema do sistema solar, o problema da mecânica celeste, o problema dos N-corpos. Bom, Poincaré não resolveu o problema. De fato, desde o início, ele focou num caso particular que se chama o problema restrito dos 3 corpos. O problema restrito dos 3 corpos é o seguinte: você supõe que tem dois corpos, 2 planetas ou estrelas, que se deslocam em órbita circular em torno do seu centro de massa, e depois existe um terceiro corpo, no plano, né? E depois existe um terceiro corpo com massa zero, quer dizer, que ele não influencia os outros 2, mas é influenciado por eles, que pode se deslocar livremente. Foi esse tipo de modelo. E mesmo sem ter resolvido o problema proposto, o júri unanimemente atribuiu a Poincaré o prêmio, que era de 2.500 coroas suecas.
Hoje em dia, 2.500 coroas não é uma soma muito impressionante, mas na época significava mais ou menos 2 anos de salário de um professor universitário. Esse artigo com os trabalhos fazia parte das regras do prêmio. O artigo com os trabalhos seria publicado na revista Acta Matemática, que é uma das 3 ou 4 revistas mais prestigiosas da matemática. Ela estava no começo, foi fundada pelo próprio Mittag Leffler, e, naturalmente, Mittag Leffler tinha interesse em ter um artigo de destaque como esse na revista, um artigo intitulado Sobre o problema dos 3 corpos e as equações da dinâmica. Então, vocês veem, uma história, um prêmio internacional, um rei envolvido, uma soma generosa, um grande matemático apresenta um trabalho, ganha, e o trabalho vai sair na revista, numa das revistas mais prestigiosas da área. O problema foi que a Acta Matemática tinha um sistema de revisão dos artigos muito de altíssima qualidade. O revisor da época era Lars Fragman, que se tornou um analista complexo de destaque. Existe um resultado chamado princípio de Fragman-Lindelöf. Ele era jovem na época, trabalhava na Acta gratuitamente como revisor, e ele descobriu um erro no artigo de Poincaré. Escreveu para Poincaré, avisou Mittag Leffler, Poincaré escreveu de volta dizendo: o erro é grave, um dos 3 teoremas principais desaparece, e, por favor, retirem esse artigo errado de circulação. Bom, quem ficou mais preocupado com isso foi Mittag Leffler, que era uma pessoa com uma ótima noção de si mesmo, gostava muito da reputação de que ele desfrutava, e o fato de que o trabalho ganhador do prêmio que ele tinha criado tivesse um erro, o colocava numa situação bastante desconfortável. Então, Mittag Leffler tinha que resolver a questão rapidamente. O pior de tudo foi que ele teve que avisar o júri, evidentemente, e Weierstrass, em particular, fez questão de que o assunto fosse bem divulgado. Tinha que ter no relatório final do júri a informação de que tinha havido um erro no trabalho de Poincaré. O prêmio estava sendo atacado internacionalmente por opositores, situação muito delicada. Bom, Mittag Leffler imediatamente começou, usando todo tipo de pretextos, a tentar recuperar todas as cópias da revista que já tinham circulado, que o erro foi descoberto no finzinho do processo, já tinham circulado os artigos. E ele escreveu para pessoas inventando desculpas para devolverem as cópias das revistas, e quase todas foram devolvidas. E aí avisou o Poincaré que ele tinha que pagar a impressão da nova revista, que custou 3.585 coroas. O prêmio mais um ano de salário. Poincaré não hesitou um segundo, pagou. E a nova edição foi impressa e foi divulgada. Weierstrass já tinha uma certa idade, não teve muita energia, não teve condição de escrever o famoso relatório final divulgando a questão do erro, e Mittag Leffler, por alguma razão, esqueceu de escrever também, e Poincaré recebeu o prêmio. Eu disse que quase todas as cópias foram recuperadas, não falei que foram todas. Ele corrigiu o erro. E o erro o levou a descobrir a teoria do caos. Um erro de alguém como Poincaré resulta numa nova teoria. É o que isso quer dizer. Daqui a pouquinho, se vocês me pressionarem muito, eu conto qual foi o erro. O artigo foi posteriormente expandido por Poincaré, se tornou uma obra em 3 volumes, chamada Métodos Novos da Mecânica Celeste, que foi publicado os 3 volumes entre 1892 e 1899. Nesse trabalho, em particular, Poincaré confirma que as séries de Lindstedt, em geral, são divergentes. Na época, havia a convicção de que, se as séries de Lindstedt fossem convergentes, então o sistema solar seria estável, mas nem isso é verdade. Em todo caso, as séries de Lindstedt, em geral, são divergentes. E esse trabalho em 3 volumes, Métodos Novos da Mecânica Celeste, contém diversos outros avanços que
se eu tivesse tempo, eu comentaria aqui, que vão dar corpo, vão dar substância, ainda mais substância, à teoria de sistemas dinâmicos. São trabalhos sobre resultados sobre a existência de órbitas periódicas e a importância de soluções periódicas e sua importância para entender as demais soluções. Tem um teorema que o Poincaré chama de teorema de estabilidade, que nós chamamos de teorema de recorrência. É um teorema que diz o seguinte: numa equação diferencial, com hipóteses muito razoáveis, quase toda a solução regressa arbitrariamente perto de onde ela começou. Exemplo: se antes de nós chegarmos a essa sala, imagina que nós estamos no espaço e não existe atmosfera aqui, tá? Mas vai ter uma palestra, então é necessário colocar a atmosfera aqui dentro dessa sala. O pessoal do suporte traz o oxigênio e simplificam o trabalho deles, no caso de ficar distribuindo o oxigênio pela sala toda, colocam o oxigênio todo aqui, mais ou menos onde eu estou. Tá? Aí o que acontece com as moléculas de oxigênio? Começam a se deslocar e tal, daqui a pouco a sala está cheia, né? O que diz o teorema de Poincaré? Que o sistema vai regressar arbitrariamente perto do ponto onde começou. Ou seja, em algum momento, cedo ou tarde, as moléculas de oxigênio vão voltar para cá. É bom que não seja durante essa palestra, porque vocês vão ficar desconfortáveis. E esse enunciado, isso que é notável, Poincaré estava trabalhando sobre o problema restrito dos três corpos. Esse enunciado é absolutamente geral para qualquer equação diferencial que preserve, que deixe invariante uma medida finita. Quase toda a solução regressa arbitrariamente. E é contraintuitivo. Ninguém acredita que as moléculas de oxigênio vão voltar todas mais ou menos à posição onde estavam inicialmente. Então, isso é parte do trabalho do prêmio, que depois foi incorporado aos métodos da mecânica celeste. E qual foi o erro de Poincaré? Tem que dizer o seguinte, eu hesitei muito antes de contar, porque existe um respeito tão grande por Poincaré que nunca ninguém conta qual foi o erro. Por exemplo, uma daquelas cópias que eu falei que não foram recuperadas do artigo errado, está na biblioteca do INPA, mas não é de acesso público. Inclusive, a gente nem conta que está lá. Então, em geral, quando tem uma palestra e tal, chega na hora de... E aí, qual foi o erro de Poincaré? O conferencista começa a desconversar, a inventar desculpas, acabou o meu tempo, já não dá mais tempo de falar. Mas eu vou contar para vocês, depois de muita hesitação. Isso aqui é uma trajetória periódica, trajetória fechada. Um dos teoremas de Poincaré é que a gente chama atualmente de teorema da variedade estável, é que existem duas superfícies, vou desenhar uma aqui, são tipo um cilindro. Essa superfície é formada por soluções que, no futuro, vão se aproximar cada vez mais da solução periódica. E existe uma outra, que eu não vou tentar desenhar, que tem um papel completamente dual, que é formada por soluções que, no passado, se aproximam da solução periódica. São chamadas, porque chama de superfícies assintóticas da curva da solução periódica. Nós chamamos atualmente de variedade estável e variedade instável dessa solução. E a gente pode entendê-las um pouco melhor se fizermos o seguinte: seguirmos Poincaré, pegamos uma seção transversal. Tá? Não sei se vocês conseguem ver, estou passando aqui algo transversal, um quadradinho transversal a essa figura. E nesse quadrado transversal, a gente tem a seguinte figura. Tem a seção transversal, tem aqui um ponto que representa, onde a seção transversal corta a órbita periódica. Depois tem uma curva que é onde intersecta a variedade estável e outra curva que é onde intersecta a variedade instável. Bom, essas curvas são ilimitadas, tá? Elas continuam para fora.
E Poincaré sabia que acontece algo como isso, que essa aqui chega perto dessa. Quão perto ele não sabia, mas sabia que chega perto. Ele pensou, bom, se chega perto, vou fazer o seguinte, vou traçar aqui um segmentinho só para juntar e vou considerar esse domínio que está aqui dentro. Deixa o tempo passar, dá a volta à trajetória, regressa, e o que é que acontece com esse segmentinho? Desculpa, eu vou trocar as setas aqui para ficar mais intuitivo. Bom, esse segmentinho regressa um pouco mais dentro, porque a seta diz que ele se desloca para a direita. Então, esse domínio que estava aqui, quando eu voltar, volta, só que um pouco menor. Mas isso não pode, porque essa transformação do retorno preserva a área. Ela não pode enviar um domínio em outro domínio estritamente menor. Então, só tem uma saída, achou o Poincaré. Só tem uma saída. A saída é que essas curvas estejam da seguinte forma. Desculpem. É essa aqui. Fazendo a figura errada. Essa aqui. Então, a única saída é que essas curvas estejam assim, conectando diretamente. Ele chamou esse teorema da coincidência das superfícies assintóticas. O teorema dele é as duas superfícies assintóticas, aquela que é formada por trajetórias que se aproximam da órbita periódica, aquela que é formada no futuro, e aquela que é formada por trajetórias que se aproximam no passado, são a mesma superfície, elas coincidem. Certo? Foi isso que não convenceu muito o Fragman, e aquilo que o Poincaré não tinha visto é que existe outra possibilidade, que é que as duas superfícies se intersectem assim. Que aquela demonstração, nesse caso, também falha. Então, isso é possível, mas existe outra possibilidade, que é que aconteça isso. E aí, Poincaré sentou para analisar que implicações é que esse tipo de figura teria. E numa declaração que é rara, porque ele era um sujeito tranquilo, bastante ponderado, ele tem um parágrafo dramático em que ele diz que não existe nada que possa dar uma noção adequada, tão adequada, da extrema complexidade do problema dos três corpos, quanto essa figura aqui. Eu não vou elaborar isso aqui, porque vocês acabam de ouvir falar no assunto, mas esse tipo de fenômeno é que está por trás de toda a teoria da dinâmica hiperbólica e é considerado, a marca registrada daquilo que em algumas obras é chamado de dinâmica caótica. É esse tipo de fenômeno aqui que o Poincaré descobriu contra a vontade. Tá, acho que acabei meu tempo. Obrigado.